De fato, muitos cristãos estão, nesse momento, enfrentando um nível acirrado de luta, batalha espiritual. Mas também é verdade que muitos não sabem o que fazer mediante a essa batalha espiritual que estão enfrentando. Se sentem perdidos, desorientados, embaraçados, amedrontados, aterrorizados. Muitos até pensam em desistir, recuar, muitas das vezes entregando na mão do inimigo aquilo que é tão precioso, as dádivas, os tesouros tão importantes que Deus liberou. Por quê? Porque simplesmente não sabem o que fazer, já estão cansados e não sabem mais como atuarem. Então, quanto é importante nós termos um ministério de libertação nas nossas igrejas locais, para que a igreja do Senhor saiba como vencer as batalhas espirituais, se posicionarem, guerrearem e conquistarem para a glória do Senhor Jesus. Então é sobre isso que eu quero hoje estar falando aqui, sobre a importância do Ministério de Libertação e o que ele vai estar fazendo, amém, para poder estar promovendo a saúde, o reavivamento, a cura, o milagre e a restauração na igreja local. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja mais do que bem-vindos. Você está na hora do valente. Eu estou aqui de segunda a sexta, ao meio-dia, para trazer esse nível de conhecimento a fim de que você possa romper espiritualmente. Essa é a minha missão. Se você não me conhece, eu sou a pastora Valéria Fernandes, mentora, libertadora, e o meu chamado é esse: ajudar o corpo de Cristo. Eu faço isso há mais de 14 anos, atuante no Ministério de Libertação Espiritual, ajudando o corpo de Cristo a se restaurarem espiritualmente, a fim de que possam viver a vida plena prometida para os filhos de Deus. Então, se você já vivenciou algo parecido, pastor, agora, nesse momento, eu estou dentro de uma batalha espiritual, estou com meu filho que está com crise de identidade, se perdeu, tá agora no homossexualismo, no lesbianismo, ou então se perdeu na drogadição, ou então não quer mais saber da igreja, eu não sei o que fazer, pastor, o meu cônjuge saiu de casa, me deixou, né, e foi embora com amante, e eu também tô perdido, não sei o que fazer, eu até mesmo tô lidando com uma situação na minha própria vida, uma crise emocional, uma crise de identidade, tenho passado por problemas psicossomáticos, e eu sei que na verdade isso é uma questão espiritual, mas de fato eu não sei como lidar com esse problema. Se você tem vivenciado isso, eu quero que você compartilhe aqui comigo no chat. Pastora, na minha igreja local, me falta um pouco mais de informação, eu não tenho conseguido ter todo o nível de conhecimento que eu preciso para vencer as batalhas espirituais que eu tenho enfrentado hoje. Então eu quero responder você. No final desse conteúdo eu vou estar lendo aí cada comentário e vou estar te ajudando a trazer, né, um direcionamento para você. Então coloque aí no chat, eu quero saber, né, e conhecer um pouquinho sobre a sua dificuldade, tá bom? Você pode fazer essa obra junto comigo, filho de Deus, homem de Deus, mulher de Deus que está aqui. Nós estamos num número tão baixinho agora, né? Segunda-feira estamos iniciando uma semana e nós precisamos estar aptos, preparados, equipados em todo o tempo. Então seja um agente de Deus para compartilhar esse conteúdo para mais pessoas, para que mais pessoas possam chegar aqui e ser abençoados poderosamente. Amém? Você também pode fazer a obra do bom evangelista junto comigo, fazendo com que esse conteúdo ele seja mais relevante. Além de você compartilhar, o próprio Instagram, YouTube vai entregar para mais pessoas quando ele reconhece que esse conteúdo é relevante. Como você faz com que ele fique relevante? Quando você deixa o seu like. Então comece a colocar aí vários coraçãozinhos, porque aí você vai estar aí cooperando para fazer com que esse vídeo ele se torne mais relevante, mais pessoas possam ser alcançados pelo poder do Evangelho de Deus. Amém, queridos? Então vamos lá.
todos nós estamos em guerra, em batalha espiritual. E a questão fundamental é, se você está preparado ou não para esse enfrentamento. Você está preparado para a guerra? Você está preparado para a batalha? Porque você não pode passar num concurso sem antes você se preparar para esse concurso. Você não pode tirar a sua carteira de habilitação sem antes você se preparar para tirar a sua carteira de habilitação. Você não pode exercer um ofício sem você se preparar para o exercício desse ofício. Você não pode, em hipótese alguma, por exemplo, ir para a guerra, para o campo de batalha, se você não se preparou, né? Se você não se equipou, se você não está apto para poder enfrentar o seu opositor, o seu inimigo. Então, assim como nós nos preparamos o tempo todo para tudo aquilo que nós vamos fazer na esfera natural, nós precisamos também nos preparar na esfera espiritual. E aonde é que nós nos preparamos para o combate? É através do ministério de libertação, sim. Por quê? Porque conhecereis a verdade vos libertará. As armas da nossa milícia não são carnais, elas são espirituais, porém poderosas em Cristo Jesus para destruir e aniquilar tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, é através do ministério de libertação, amém, que nós vamos estar recebendo todo nível de preparação espiritual, através do conhecimento, sabendo como utilizar as armas espirituais, sabendo reconhecer o nosso inimigo no campo de batalha, sabendo como proceder em cada batalha espiritual, e dessa forma nós vamos prevalecer. Amém? Então, desde que Jesus, ele invadiu o templo de Satanás e destruiu e aniquilou o império das trevas há mais de 2000 anos atrás, né? A igreja, ela está em guerra, está em batalha. Toda alma salva, toda cura interior, todo milagre que acontece, todo demônio que é expulso, isso representa a vitória de Cristo na cruz do Calvário e a derrota de Satanás. Então, o inimigo, ele fica furioso, né? Por quê? Porque ele sabe que ele está com os dias contados. Ele vai perdendo o território. Cada vida que é alcançada, cada cura, cada libertação, cada família restaurada, o inimigo, ele vai perdendo o território, ele vai enfraquecendo, as suas estruturas vão sendo abaladas, né? Então, nós precisamos estar o quê? Fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Por isso que a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus Cristo, ele vai edificar a sua igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, o fim de Satanás está à vista, gente. E nós estamos vivendo hoje os sinais dos últimos tempos. Nós estamos debaixo do princípio das dores. Nós temos visto como a terra tem gemido. Nós temos visto todos os sinais aí. E isso torna o inimigo ainda mais furioso. Lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 12, vai dizer: ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então o inimigo, ele sabe que o fim dele está chegando, que ele vai para um lago de enxofre, que é a terceira morte, que o juízo dele já foi decretado, e o inimigo vai o quê? Tentar contra-atacar e paralisar a igreja. E é por isso que a igreja do século 21, essa igreja que está vivendo o princípio das dores, ela precisa estar equipada, ela precisa entender o que está acontecendo, ela precisa ser uma igreja forte, poderosa, cheia do Espírito Santo. Ela precisa ser uma igreja que saiba caminhar, né, usando as armas espirituais, combatendo o bom combate para encerrar a sua carreira, guardando a sua fé. Amém? Então hoje, é claro, você tem visto sinais que você nunca viu, né? Nós temos presenciado isso e nós precisamos estar bem preparados. Amém? E amados,
preparados fisicamente, preparados emocionalmente e preparados espiritualmente para esse nível de guerra e de batalha espiritual que nós estamos enfrentando, tá bom? Por exemplo, nós tivemos agora aí Madonna na nossa nação, Rio de Janeiro, trazendo uma onda de imundícia e renovando vários pactos satânicos. Você acha o quê? Que esse tipo de invocação e esse tipo de atuação demoníaca, ele não vai de uma certa forma, né, chocar com a igreja, com o poder do Evangelho de Deus? Sim, nós vamos sentir isso, amém? Mas nós precisamos estar preparados, nós precisamos estar alertas, nós precisamos ser equipados. O mundo espiritual, ele é real e ele é ganho à força. Oh, Narabashou e Naramanai. Esse é o tempo do Senhor suscitar os seus guerreiros, levantar o seu exército com poder, com autoridade, com unção. Amém? A igreja precisa estar preparada. A igreja precisa estar na linha de frente, combatendo o bom combate. Então Deus está levantando. Então Deus quer levantar você, porque Deus vai fazer em você para poder operar através de você. Quando nós somos libertos, nós podemos libertar. Quando nós somos curados, nós podemos curar. Quando nós somos salvos, nós também levamos salvação, passamos a ser uma fonte. Então, a igreja, ela precisa saber o seu campo, a sua esfera de atuação. Então, a igreja, ela precisa atuar debaixo do poder do Espírito Santo de Deus, libertando os cativos, porque o Espírito do Senhor está sobre nós. Para quê, irmão? Para libertar o cativo, o oprimido de Satanás, para arrombar as portas do inferno. Amém? Então, quando nós trabalhamos com libertação espiritual, quando uma igreja atua no ministério de libertação, quando a igreja passa, né, os membros de uma igreja, eles passam por um processo de libertação espiritual, então essa igreja começa a vivenciar o poder de Deus, né? Mais vidas são salvas, porque o mundo espiritual, ele atua, né, de uma forma organizada, hierárquica. Então, ainda que a gente comece a batalhar a nível solo, né, porque toda guerra espiritual, a libertação demoníaca, quando envolve expulsão de demônio, nós estamos falando de uma guerra espiritual a nível solo, tá bom? Quando a gente atua a nível solo, a gente começa a libertar aquelas pessoas que estão ali. Então, estruturas do inferno estão sendo abaladas e o inimigo vai ficando mais enfraquecido. E essa igreja curada, restaurada, ela vai conseguir atuar em nível estratégico, em nível oculto, libertando, amém? A igreja, a sua cidade, né? O bairro, né? As pessoas vão começar a ser alcançadas, libertas. Mas para que a gente possa alcançar o nosso bairro, a nossa nação, a gente precisa primeiro o quê? Fazer com que a nossa igreja local, ela seja restaurada, ela venha vencer essa batalha espiritual a nível solo, que é quando a gente colide com esses demônios que estão atuando na vida de uma pessoa. Quando essa pessoa se levanta, ela se levanta, e aí o que vai acontecer? Essa pessoa, ela abalou, uma pessoa liberta dentro da sua linha geracional, ela já abalou, enfraqueceu a estrutura das trevas. Por isso é muito comum, quando uma pessoa se liberta, outras pessoas da linhagem começam a se quebrantar, começam a buscar a Deus e começam a ser libertas pelo poder do Evangelho de Deus. Por quê? Porque essa estrutura que prendia essa linhagem geracional, ela começa a ser abalada. Da mesma forma acontece quando várias pessoas naquele bairro, naquela cidade, começam a se converter, estruturas começam a ser abaladas. Então, para que haja um reavivamento na nossa cidade, a gente fala tanto de reavivamento, né? Mas para que a gente possa viver dentro da nossa igreja, na nossa cidade, na nossa nação, um reavivamento. O que é um reavivamento? É quando os corações, né, eles realmente se quebrantam, reconhecem, o pecador reconhece
que ele é um pecador e se volta para Cristo. Então, para que a gente possa ver esse reavivamento acontecer, nós precisamos aprender a combater com as trevas. A gente precisa aprender a expulsar os demônios. E para isso é essencial a nossa preparação espiritual. Nós precisamos estar aptos, nós precisamos estar fortalecidos, nós precisamos estar santificados. Josué convoca a nação e ele diz: olha, Deus já entregou para nós Jericó, então santificai-vos, porque amanhã Deus fará maravilhas no nosso meio. Qual é o processo de santificação da vida do cristão? É o processo de libertação espiritual. A gente remover os lixos, remover a imundícia. Então, o Ministério de Libertação Espiritual, ele não atua somente na expulsão de demônios. Expulsar demônios faz parte do Ministério de Libertação Espiritual, faz parte de um processo de libertação espiritual, mas a libertação espiritual acontece quando existe essa santificação, onde nós limpamos aquele território que outrora estava sujo, quando quebramos os pactos, as alianças, quando quebramos as maldições, os elos espirituais, amém? Aí sim nós passamos por esse processo de santificação. E se nós passamos pelos processos de santificação, as portas do inferno não podem prevalecer contra a nossa vida, e nós vamos ver isso repercutir na nossa casa, na nossa nação, amém? Por quê? Porque os demônios não vão resistir. Uma vez que eu fechei as portas, que eu limpei o meu território, agora eu uso a autoridade espiritual, expulso os demônios e eles não podem voltar. Amém? Então é isso que acontece. O Ministério de Libertação nas nossas igrejas locais, eles precisam estar ensinando os princípios fundamentais da teologia da libertação espiritual. Meu Deus, quantas pessoas que pedem socorro falam: pastora, isso que você ensina aqui eu não consigo ouvir na minha igreja, ou eu não consigo ouvir em muitos lugares. Por quê? Porque o inimigo, ele lança muita confusão, ele corrompe, ele traz bloqueios, e alguns bloqueios precisam ser removidos e quebrados, né? Então, existem alguns sofismas que precisam ser quebrados, né? O inimigo vai lançando setas, né? Sofismas, né? Primeiro ele diz que demônios não existem, e existem mesmo igrejas locais que pensam que demônios não existem. Eu conheço uma pessoa que ela hoje é uma pastora, mas quando ela começou a pensar em buscar, né, a Deus, ela, a primeira experiência que ela teve, né, precisando de ajuda espiritual, né, ela entrou numa igreja e a pessoa ali não pôde ajudá-la. O que aconteceu? Ela servia as trevas, ela era uma pessoa que ajudava ali diretamente a mãe de santo, né, a arriar os despachos e tudo mais. Tinha um envolvimento mesmo ativo dentro do terreiro de candomblé, se eu não me engano. E os demônios começaram a pedir que ela raspasse a cabeça. E ela dizia: não, eu não quero raspar a cabeça. Ela dizia que alguma coisa dentro dela dizia que ela não tinha que raspar a cabeça. E os demônios começaram então a ameaçar ela e dizer para ela que ela tinha que raspar a cabeça. E ameaçaram, ela vivia com um homem, né? Era juntada lá com uma pessoa. E ameaçaram então ela dizendo que iriam matar essa pessoa se ela não raspasse a cabeça. Enfim, em um mês, essa pessoa a qual ela vivia, que também era envolvido lá com as práticas, né, do ocultismo, essa pessoa em um mês definhou e morreu. Isso gerou um certo temor, tanto para ela quanto para toda a família, que ficou apavorada e começou a fazer um grande coro dizendo: raspa a cabeça, porque senão você vai morrer, a entidade está pedindo e você não pode negar. E ela começou uma peregrinação, gente, pasme, ela começou uma peregrinação, ela começou em
tudo quanto é tipo de terreiro que ela conhecia, grandes babalorixás, pessoas que tinham, né, um nome, né, um envolvimento, né, muito profundo com as trevas. E ela começou a perguntar e consultar essas pessoas o que ela tinha que fazer para se livrar desse desígnio, né, de raspar a cabeça, que ela não podia raspar a cabeça. Que ela não queria, aliás, raspar a cabeça. Em todos os lugares que ela ia, a resposta era sempre a mesma. Olha, não tem como recuar. Se a entidade está pedindo, você tem que dar para ele, você tem que raspar a cabeça. Então faça isso, não tem como correr. E ela já estava desesperada, ela já estava quase entregando os pontos. Quando ela decidiu ir por um último lugar, ela falou, essa é a última visita que eu faço. E eu vou lá, vou pedir ajuda, vou ver o que eu faço, porque eu não quero raspar a cabeça. E ela chegou lá, diante desse pai de santo que estava ali incorporado com uma entidade, e começou a trazer o mesmo discurso, explicando a situação e dizendo que não queria raspar a cabeça. E aí, de repente, o poder de Deus alcançou aquela mulher, irmão, porque, oh meu Deus, é as multiformas de Deus operar e trabalhar, porque quando tem uma pessoa aflita, necessitada, precisando de socorro, meu Deus, a palavra de Deus diz que se não tiver um homem de Deus, uma mulher de Deus para declarar, as pedras vão clamar, oh, narabachou e narai, mas Deus não vai deixar ninguém perdido, sem socorro. Aquela mulher, ela foi criada num berço espírita, ela não tinha ouvido falar de Deus, do evangelho de Deus, da palavra de Deus, e agora ela estava ali perdida, precisando de uma orientação, não sabia como. Então Deus, ele fez com que a boca daquele feiticeiro se abrisse para declarar algo que ela nunca tinha ouvido falar. De repente, aquele feiticeiro abre a boca e diz assim, olha, você só tem uma pessoa que pode te ajudar. E ela falou, quem? Quem pode me ajudar? Ela pensou que fosse alguma entidade demoníaca que pudesse ajudar ela. Que tipo de trabalho que ela podia fazer, o que ela podia arriar, o que ela teria que dar para as entidades para que ela pudesse se livrar daquele mal. E de repente, aquele pai de santo abre a boca e fala, o Criador dos céus e da terra, aquele que está lá em cima, ele é o único que pode te ajudar. Aquela mulher, de repente, ela falou que se abriu uma janela. Ela nunca tinha pensado em Deus, dentro daquele conflito, dentro daquela dor, dentro daquela tormenta que ela estava vivendo, passando pelo luto, pela dor do luto, do medo, da aflição. Ela agora escuta o cara lá de cima, o Deus lá de cima, o Criador dos céus e da terra. Ele pode te ajudar. Ela falou, meu Deus, Deus, tá bom, eu vou buscar a ajuda de Deus. De repente, o demônio toma de novo a boca daquele homem e diz assim, não, você tem que fazer o que o demônio mandou você fazer, do que a entidade mandou você fazer. Ela, não, você disse que o Criador do céu e da terra pode me ajudar. E o demônio falava, não, você precisa fazer aquilo que a entidade mandou você fazer. E ela saiu com aquele decreto, porque a última palavra ecoa dentro de nós, e essa palavra vem do Senhor. Aquela mulher saiu ali daquele terreiro e ela foi procurar uma igreja. Ela entrou na primeira igreja que ela viu, e quando ela chegou lá, dentro dessa igreja, o que acontece? Não vou falar o nome da denominação aqui, porque eu não quero expor ninguém, mas eu tô falando sobre uma realidade espiritual. Aquela mulher chegou ali, e quando ela chegou ali, claro, os demônios tomaram ela. Ela começou a ficar possessa com demônios que tomavam ela violentamente. Aquele pastor deu uma água com açúcar para aquela mulher. Aquele pastor ficou lá e acalmou ela como se fosse algo emocional e mandou ela procurar um psiquiatra, que ela precisava de ajuda psiquiatra. Aquela mulher não precisava, gente, de ajuda psiquiatra. Aquela mulher precisava de um homem cheio do Espírito Santo de Deus, que sabia quem ele era, que usaria a autoridade espiritual para expulsar os demônios da vida dela e ela ser liberta. Então aquela mulher saiu dali. Deus colocou um crente cheio do Espírito Santo de Deus que cruzou com ela pelo meio do caminho e ofereceu ajuda. Essa igreja se aproximou dela. Era uma igreja que conhecia, madura, conhecia sobre o ministério de libertação. Começaram a ajudar essa mulher dentro do processo de libertação espiritual. Hoje ela é uma mulher ungida, pastora, ministra do evangelho de Deus. Porque, querido, aleluia, foi para isso que manifestou o Filho de Deus, para destruir e aniquilar
as obras de Satanás. Então é isso que você precisa entender, né? Então, meu Deus, quanta confusão. Deus ele quer trazer luz, restauração. Então, muito engodo. Satanás não existe, né? Isso não tem nada a ver. Isso é coisa do psique, da mente humana. Meu pai, a palavra de Deus fala sobre os demônios. Jesus expulsou os demônios. Eu atuo no Ministério de Libertação há mais de 14 anos expulsando demônios, tá bom? Então, a gente precisa entender sobre os fundamentos, sim. O mundo espiritual é real, a batalha é real, os demônios são reais, os demônios são seres criados por Deus e eles, cada um tem a sua personalidade distinta. Pastora, mas Deus criou demônio? Não, Deus criou os anjos, mas esses demônios são seres espirituais que foram destituídos da glória de Deus, foram expulsos junto com a rebelião de Lúcifer e agora estão agindo na terra e eles agem sobre toda a população humana. Eles têm a intenção de fazer o mal, eles têm a intenção de trazer desgraça. O ministério dele é matar, roubar e destruir. Então, sim, é possível que a vida de uma pessoa possa estar, né, completamente destruída, atormentada com essas forças espirituais da maldade, tá bom? Eles são organizados, eles se formam de forma hierárquica. Satanás, ele ocupa uma posição de mais alta, né, liderança, liderando todos eles. Os demônios têm poderes sobrenaturais, são inteligentes e executam, gente, seus desejos perversos, tá bom? Eles foram derrotados pelo sangue de Jesus Cristo, e eles estão vulneráveis pela confrontação de todo cristão, qualquer cristão cheio do Espírito Santo de Deus. Pastora, qual é o crente que pode expulsar o demônio? É aquele que é o pastor? É quem trabalha no Ministério de Libertação? Não, todo cristão cheio do Espírito Santo de Deus, amém? Que já passou por um processo de libertação espiritual, para que o inimigo não possa ter nenhum tipo de retaliação e venha ganhar partido. Então, o que nós precisamos fazer? Remover as barreiras espirituais, né? E as barreiras são levantadas por sofismas, por religiosidade, né? Então essas barreiras vão sendo levantadas, né? Então a gente precisa quebrar cristão, a barreira do entendimento, né? Do sofisma de que cristãos são imunes a todo tipo de atividade demoníaca, né? Besteira esse negócio de libertação espiritual, não precisa disso, desse negócio de ministério de libertação, porque se você é crente, os demônios não podem te tocar. Se você é crente, os demônios não podem entrar em você. Isso é pura ignorância, porque a gente não conhece o mundo espiritual. Nós somos um espírito, possuímos uma alma que habita em um corpo. Sim, se tiver base legal, os demônios vão entrar, né? Então, muito sofisma de que cristão não precisa de libertação. Sim, a libertação é o pão dos filhos. A libertação é para os filhos de Deus. Então, o cristão precisa de libertação, amém? E o ímpio precisa de salvação. Então, a gente precisa ter esse entendimento, né? Muitas pessoas também muitos ministérios estão pautados, né, estão balizados em estruturas de orgulho, né, onde tem uma regência de Leviatã. Então elas não se abrem, não se quebrantam para aprender, né, para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Elas aprenderam um método, um jeito. Não, porque libertação é expulsão de demônios, e aí acabam se sentindo superior às outras pessoas. Elas acreditam que o caminho delas é correto, aquilo que elas fazem tá certo, a teologia dela é correta, né? E que todos os demais estão equivocados, né? Existe, por exemplo, às vezes eu tô fazendo treinamentos e tô dando gratuito para a igreja, para quê? Para o cumprimento da minha missão, para ajudar o corpo de Cristo a ter entendimento. Meu pai, aí os fariseus começam a se levantar. Se você vê quantas coisas horríveis eu escuto, que eu vou pro inferno,
que eu sou, que endemoniada sou eu, né? Enfim, essas são as coisas mais bonitinhas. Cada coisa terrível. E quem tá falando isso, irmãos? São homens que se dizem de Deus, que são apóstolos, pastores, né? Missionárias, pregadoras, né? Por quê? Porque a letra pode matar. São homens e mulheres que elas conhecem a palavra, mas não têm espiritualidade, não têm vida com Deus, não têm oração, não têm jejum, não têm busca. E as coisas espirituais se discernem através do Espírito. Então são homens carnais, né, que descredenciam e desacreditam nas coisas, né? Porque uma certa feita eu vi um pastor que ele debochava e desdenhava dos irmãos, inclusive fazia, até imitava na igreja o irmão fazendo um mover do Espírito Santo, fazendo, pulando ou sapateando ou fazendo qualquer outro tipo de coisa, e ele desdenhava e ria, né, dizendo que aquilo ali era da carne, porque ele orou não sei quantos dias para Deus fazer isso nele, não fez. Então se não fez é porque não existia, ou seja, porque eu não vivenciei, porque é uma experiência que eu não tive. Olha o tamanho da soberba e do orgulho. O outro não está vivenciando. Então, talvez ele não vivenciou justamente por causa disso, por causa desse nível de sofisma e dessa estrutura de orgulho que estava dentro dele. Então, a gente precisa, irmãos, amém? A ter um quebrantamento e uma humildade para trilhar a rota, amém? Do conhecimento da palavra de Deus, nos humilhando, entendendo que o Espírito Santo de Deus, ele está ali nos ajudando, ele é uma fonte inesgotável, amém? E quebrando essas fortalezas dentro de nós, né? Porque o diabo, o que ele faz? Ele começa a fragmentar as almas e ele faz com que esse exército se divida. E aí, ao invés de a gente guerrear todos em unidade para combater o inimigo, sabe o que a gente começa a fazer? A gente começa a guerrear um contra o outro, né? A combater contra o outro, e a gente começa a achar o quê? A minha igreja, né, é ela que salva, a minha igreja que restaura, a minha igreja que vai para o céu, a minha igreja é que tá certa. Oh meu Deus, há poder no sangue do Cordeiro de Deus, amém? Então a gente precisa quebrar, destruir essas fortalezas demoníacas. A gente precisa remover essas barreiras espirituais lançadas pelo inimigo. Então, se você é um líder espiritual e você tem enfrentado esse tipo de seta, né, de dúvida, de receio, você precisa entender que isso são sofismas, isso são engodos, são fortalezas. Então peça ao Espírito Santo de Deus: Senhor, traga luz, me mostre, né, e comece a estudar a palavra de Deus, né, porque assim, uma coisa é quando você acredita na sua verdade, você acredita em um conceito, pronto, já era. Aí não adianta alguém querer ensinar para você. Você precisa remover esses antigos fundamentos. Precisa permitir que o Espírito Santo de Deus abale essas estruturas antigas para que o inabalável ele venha ser levantado. Como que Deus vai colocar vinho novo em odre velho? Não tem como, irmão. Então o vinho vai se perder. É a mesma coisa de lançar pérolas aos porcos. Gente, eu nem discuto. Eu não falo nada. O que eu faço? Eu simplesmente bloqueio e eu removo ali. Eu não perco tempo. A não ser, quando eu percebo que uma pessoa está com dúvida, está receiosa, que realmente, mas ela está aberta a aprender, eu vou ali, respondo. Agora, insulto, né? Eu não vou, porque você está lançando pérolas aos porcos, né? Porque a pessoa não quer, ela está convicta, ela quer acreditar na sua verdade. Mas nós precisamos nos inclinar e nos sujeitar a Deus. A gente tem que descer, irmão, para que ele venha crescer, amém, em nós. E é isso que eu quero declarar sobre a noiva do Cordeiro, sobre a igreja do Senhor, em nome de Jesus. Eu declaro que um grande exército será levantado nesse último tempo, amém. Eu declaro a cura e a restauração da noiva do Cordeiro, um ministério sadio, sólido, sendo levantado nas igrejas, amém, libertadores sendo levantados, porque
porque uma igreja que tem um ministério sadio de libertação espiritual vai ter pessoas libertas, restauradas, vai ser uma igreja que vai caminhar debaixo da unção, do poder, da autoridade do Senhor, amém? Para quebrar cadeias, quebrar grilhões, aleluia, e fazer com que o nome do Senhor seja glorificado. Pastora, como que eu faço isso? Como trazer isso para minha igreja? Tudo começa em nós. Permita que o Espírito Santo de Deus ministre em você, passe você por um processo de libertação espiritual, e certamente através daquilo que Deus vai fazer em você, a sua igreja será tocada, impartida, impactada por esse poder e por essa unção. Amém? Aprenda, se proponha a parar para aprender sobre a teologia da libertação espiritual. Pastora, como me posicionar, como guerrear, como vencer, como descortinar as trevas. Você precisa se equipar como um bom soldado, assumindo a sua posição, a sua responsabilidade espiritual. Amém, queridos? E eu quero que você esteja junto comigo nessa jornada de rompimento, ruptura e restauração espiritual. Por isso, eu estou juntamente com a minha equipe, amém? Quero trazer hoje aqui, você vai ser o primeiro a ouvir sobre isso, amém? Nós temos a Comunidade dos Valentes. Hoje é dia de reunião na Comunidade dos Valentes, onde nós nos reunimos toda segunda-feira. O que é a Comunidade dos Valentes? É um grupo de pessoas, amém, que tem um único objetivo e propósito: romper espiritualmente, conhecer mais sobre o ministério de libertação espiritual, amém? Ser um instrumento de Deus, ser acompanhado, ser impartido, amém? Crescer para poder ser um instrumento de Deus, para poder se restaurar, para vencer as suas próprias batalhas espirituais. E toda segunda-feira eu estou ao vivo às 20 horas, amém? Dentro da Comunidade dos Valentes, toda segunda-feira trazendo um nível de conhecimento profundo, amém? A gente fica mais ou menos 2 horas, eu libero uma palavra, amém? Trago um tempo de aconselhamento, impartição do poder de Deus, oração, guerra espiritual, amém? Cristina tá botando, maravilha, Comunidade dos Valentes, muito conhecimento, oração, crescimento espiritual e renovo. É isso aí, Cristina, glória a Deus. Obrigada por testemunhar, amém? Então, eu quero convidar você a estar comigo na Comunidade dos Valentes, toda segunda-feira. Além disso, você vai poder, pastora, mas eu não posso assistir a aula segunda-feira ao vivo porque eu tenho um compromisso na minha igreja. Todo o conteúdo da Comunidade dos Valentes está disponível para você dentro de uma plataforma. Ou seja, você vai ter, querido, um acervo de conteúdos, de conhecimento. Você quer entender sobre um assunto, você vai lá e você vai pesquisar e você vai acessar o conteúdo que você quiser, porque todos os conteúdos você pode ver, rever quantas vezes você quiser, amém? A gente dá aula segunda-feira e depois as aulas vão subindo para a plataforma. Então, nós estamos dentro de uma campanha para poder ajudar o corpo de Cristo e ativar a igreja do Senhor, amém? Então, você não pode perder essa oportunidade, porque a gente, dentro dessa campanha, não sei quanto tempo vai durar, mas se você fizer a sua inscrição para a Comunidade dos Valentes dentro desse período, dessa campanha, você vai estar entrando para a Comunidade dos Valentes com uma assinatura de R$14,90 mensal, amém? Se você pode fazer a assinatura, pastor, eu posso fazer a assinatura esse mês e mês que vem? Não, se eu não quiser mais continuar, acabou, você simplesmente, se você não quiser mais continuar, você não fica, tá bom? Mas é impossível você se alimentar dessa fonte e não querer mais, amém? Mas você não tem compromisso nenhum de prosseguir, de continuar, não, tá bom? Mas você pode sim, tá bom? Ter a segurança de você entrar e se por algum motivo você quiser parar, você para, mas eu quero convidar você a dar esse passo de fé. Você que me acompanha aqui na Hora do Valente, você precisa fazer parte da Comunidade
Comunidade dos Valentes, porque lá eu entrego um conteúdo mais denso, amém? Eu posso entrar em assuntos e em esfera onde eu tô à vontade para poder liberar para você, amém? Enfim, com tempo, com qualidade de tempo, e também num ambiente que está mais propício, amém? Tem coisas que a gente não pode entregar aqui, mas a gente pode entregar lá, tá bom? Porque a pessoa precisa estar um pouco mais preparada para receber alguns tipos de conteúdo. Então, se você quer, amém? Você pode estar colocando eu quero. Se você botar eu quero, você já entra hoje mesmo, você já está comigo dentro da Comunidade dos Valentes, pagando R$14,90 por mês. Gente, é menos de R$1 por dia, tá bom? É 50 centavos por dia, R$14,90 por mês, tá bom? Então todo mês você renova, vai pagar lá os R$14,90 e você vai continuar comigo toda segunda-feira às 20 horas. Eita glória, glória mesmo, Keila. Então vamos lá, coloca aí eu quero, já receba, já faça a sua inscrição agora e à noite eu já te espero na Comunidade dos Valentes, tá bom? Então, se você chegou aqui agora, seja mais do que bem-vindo. Eu sou a pastora Valéria Fernandes, mentora, libertadora, e a minha missão é essa, ajudar o corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, a vivenciar um tempo de ruptura e de restauração espiritual na sua vida, tá bom? Você chegou na hora do valente, eu estou aqui de segunda a sexta ao meio-dia. Cleito escreveu, temos que entrar no inferno e desgastar o que foi tirado de nós. E resgatar, né? Isso aí, isso mesmo. Usar a autoridade espiritual, Cleiton. Isso aí. Intercessor, guerreiro espiritual, isso mesmo. Vamos combater aí, vamos continuar combatendo, tá, Cleiton? Louva a Deus pela sua vida. Amém? Cristina, pastora, após 25 anos buscando conhecimento em libertação, somente agora, através do seu ministério, louva a Deus por sua vida, em se dispor todos os dias nos ensinando, amém, Cris? Deus vai fazer muito mais, minha filha, Deus vai fazer coisas maiores, louva a Deus pelo seu quebrantamento, amém, aleluia, glória a Deus por esse testemunho que ministrou, amém, amém. Pastor, eu frequentei o candomblé e desejei largar porque conheci um cristão que desejou me ajudar. Olha a importância, irmão, da gente se posicionar no mundo espiritual. Mas fui ameaçada demais por deixar o candomblé, que eu tinha que buscar meu quartinho, né? Tá repreendido em nome de Jesus. Sim, o inimigo ele atua, né? Através do medo, né? O medo é uma das armas do inimigo. Então ele vai fazer isso mesmo, né? Certa feita eu fui desmontar um terreiro de macumba, era de Umbanda. Eu tô na dúvida agora se era Umbanda ou Candomblé. Mas a mãe de santo, ela tinha uma filha adolescente. E a filha adolescente servia também aos demônios, toda a família, né? Foi um resgate, assim, tremendo. Outro dia eu conto aqui pra vocês com calma como foi. E nós estávamos lá, fazemos uma grande fogueira lá dentro do quintal mesmo, lá do terreiro, para queimar as coisas, né? Que a gente já tinha enchido 2 carros para levar embora, mas tinha coisas grandes que a gente precisava queimar, a gente queimou lá mesmo. De repente chega a menina desesperada e ela diz, aí ela fala o nome da entidade lá e disse, ele me avisou, a menina estava na escola, ele me avisou que se eu deixar você queimar, ele vai comer minhas carnes, Hoje em dia essa menina é levita, tá servindo ao Senhor, irmão, porque não há na Rabachou e na Rabanai quem possa impedir o agir de Deus, operando Deus nas nossas vidas. Ninguém impedirá. Amém? Maior é aquele que está conosco. Aleluia. Tem igrejas tradicionais que desconhecem a manifestação dos demônios e acham que é epilepsia. Sim, até porque a epilepsia também muitas das vezes é uma manifestação demoníaca, tá bom? Oh, meu Deus! Então, nós precisamos aí nos levantar com poder e autoridade. Deus quer fazer isso através de você. Pastor, é minha primeira vez. Tem promoção para curso de libertação. Bruno, vem para a Comunidade dos Valentes, tá bom? Você aproveita agora essa
essa grande campanha que nós estamos fazendo de resgate da igreja, amém? Para ajudar o corpo de Cristo. Você vai pagar uma assinatura de R$14,90, vai estar comigo toda segunda-feira, tá bom? Ao vivo, para você crescer espiritualmente. Agora, se você precisa realmente de um passo a passo, de um treinamento, se você quer ser um libertador, né? Tem vários cursos, me chama no direct, tá bom? Que eu vejo qual é o melhor para você, tá bom? Mas vem me acompanha, fica comigo dentro da comunidade, que lá você vai ficar sabendo de tudo, amém? E vai ser bênção demais pra tua vida, tá? Amém, Keila, eu quero, amém. Muito edificante, muito boa comunidade, Ruth, glória a Deus, obrigada por testificar. A senhora vai deixar o link? Então, é só você escrever a palavra eu quero, você vai receber o link no seu direct, tá bom? Se porventura você não receber, você me chama, tá bom? No direct do Insta, tá? Vocês serão muito abençoados, amém, Cristina, glória a Deus. Eu quero, viu? Amém. Mas, gente, só escreve eu quero, porque assim, quando você bota eu quero, o robô já manda pra você o link. Se botar eu quero com um monte de ó, você não vai receber nem viu, oba, glória a Deus, tá? Não bota só eu quero pra você receber o link, tá? Verdade, Luciana, vocês vão ser muito abençoados. Obrigada, Luciana. Eu já fiz libertação e estou fazendo de novo, glória a Deus. As igrejas precisam desse trabalho de libertação, sim, Ieda. Que Deus possa nos usar, amém? Fazer através de nós. A pastora Valéria foi uma resposta, amém, Luciana, obrigada por testificar e compartilhar. A Igreja Universal trabalha intensamente com libertação. Sim, Ieda, a Igreja Universal ela trabalha intensamente, fazendo colisão, né? Colisão com as estruturas e forças espirituais da maldade. Só que a gente precisa entender que o ministério de libertação não é só expulsão de demônios, tá bom? Aí está um grande perigo, porque senão o irmão vai entrar na igreja, possesso, depois ele vai sair, o demônio vai sair, vai ter que se sujeitar no nome poderoso de Jesus, mas ele vai embora, vai voltar e vai continuar possesso. E muitas das vezes vai ficar pior. Por quê? Porque libertação não é só expulsão. Expulsão faz parte do processo de libertação, mas libertação está em fechar as portas, tá bom? Quebrando elos, pactos, alianças, tá bom? Então tem que ter um acompanhamento, tem que passar por esse processo, tá bom? Muita gente colocando eu quero, eu quero, eu quero, e eu quero ver todos vocês hoje ainda, às 20 horas hoje, dentro da comunidade dos valentes, vai ser poderoso demais, tá bom? Quero orar por você e abençoar a sua vida. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos hoje diante da tua presença. Oh, narabachou, enarabanalabachou, enarai. Temos fome e sede, Pai. Fome e sede da tua presença. Fome e sede de justiça, Senhor. Ah, Pai, eu oro a Ti, Senhor, por todas as pessoas que estão aflitas, por cada família, Senhor, que tem sido destruída. Meu Pai, por cada vida, Senhor, que tem sido, Senhor, acorrentada, atormentada, Senhor, pelas forças espirituais da maldade. Senhor, mas Pai, a Tua palavra diz, Senhor, que, ó Deus, em Ti, Pai querido, nós podemos todas as coisas. Por isso, Senhor, eu oro, intercedo, clamo, me coloco, Senhor, nas regiões celestiais com Cristo Jesus, com todos os principados e potestades, hostes espirituais da maldade debaixo dos meus pés, Senhor, em nome de Jesus. Nessa tarde que se inicia, nós nos recusamos a sermos desencorajados. Eu repreendo agora todo espírito de medo, renarabachou de covardia, checatarabachou de intimidação, repatarabachou enaramanai de dúvida, de desequilíbrio, em nome de Jesus, tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus, eu te amarro agora, em nome de Jesus. Eu aplico o sangue do Cordeiro de Deus entre essas
vidas que estão agora aqui conectadas comigo em fé, tantas as outras que serão alcançadas através dessa live, em nome de Jesus. Eu te amarro agora, eu te coloco agora diante do poder, da majestade do Cristo ressurreto. Eu te levo até a cruz e eu aplico o sangue do Cordeiro entre você e essas vidas, em nome de Jesus. Você está ilegal nesta casa e eu ordeno em nome de Jesus, toda pedra de tropeço seja agora removida. Olhos se abram, ouvidos se destampem, toda atadura espiritual seja quebrada agora, queimada agora, e toda oposição espiritual, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, que é a grandeza da revelação, ó Deus, que o entendimento, ó Deus amado, venha, Senhor, adentrar, Senhor, ó Deus, nessa vida, nesse coração. Eu declaro que as portas do inferno não prevalecerão. Deus, em nome de Jesus, dê um espírito de fé, de ousadia, de coragem. Eu declaro em nome de Jesus uma semana de avanço, de conquista. Em nome de Jesus, toda mentira, todo engodo, tudo aquilo que Satanás tentou suplantar na sua mente seja destruído, e tudo aquilo que for bom, puro, amável, de boa fama, seja a sua maneira de pensar e proceder. Em nome de Jesus, receba força, unção, vigor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Oh, querido, Deus te abençoe poderosamente. Então não esqueça, quer vir para a comunidade dos valentes, aproveita agora, amém? Você vai debaixo desse plano, amém? Debaixo dessa campanha, amém? Que eu não sei quanto tempo vai durar, tá bom? Então aproveite agora, tá bom? R$14,90 o plano de assinatura para a comunidade dos valentes, para você poder continuar comigo, ou você poder caminhar junto comigo mais de perto. A gente vai ter reuniões numa sala fechada, que é o Zoom, amém? Toda segunda-feira ao vivo. Você vai ter a oportunidade de ter um acervo de mensagens que vão edificar, fortalecer você. Vai ser poderoso demais. Eu espero ver você lá dentro ainda hoje da comunidade dos valentes, tá bom? Deus te abençoe, valente de Deus.